Enquanto o mundo, nesses dias e mais especificamente no nosso país, corre atrás de alegria no meio do pecado, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela revela para nós que a verdadeira alegria nós a encontramos em Deus, e nós a encontramos, sabem que, irmãos? No perdão do pecado. Você podia pensar em uma palavra, talvez eu não a mencione durante a pregação, mas você podia pensar numa palavra, alívio. Todos nós, acredito, já experimentamos essa sensação de alívio. Graças a Deus que aquele carro não me atropelou, passou perto, mas não me atropelou. Graças a Deus, terminei de pagar essa conta. Graças a Deus, meu Deus. Pagar esse boleto desse carro de 300 prestações. Graças a Deus. Graças a Deus que não teve uma confusão naquela situação. Uma sensação de alívio. E não tem alívio melhor para o ser humano, até para aqueles que desconhecem essa realidade, de ser perdoado. De ser perdoado por Deus, de ser perdoado através dos méritos de Jesus, e a partir daí ter uma consciência tranquila, limpa, diante de Deus. O alívio de ser aceito por Deus, de ser perdoado por Deus, através de Jesus Cristo e dos méritos de Jesus Cristo. Talvez seja essa a sensação que explica essa felicidade de Davi, quando ele escreve o Salmo de número 32, bem como o 51, dizem aqueles que são os estudiosos, principalmente de Salmos, que Davi escreve esses Salmos 32 e o 51, naquele contexto, onde ele pecou contra Deus, adulterando com Batseba, e ainda cometendo um crime, mandando matar Urias. E dentro desse contexto, Davi escreve este salmo. Nós vamos pegar, de fato, esse contexto para falar deste salmo. Quando Davi teve essa terrível experiência de cometer o adultério e também de cometer um assassinato por sua ordem. E então, diante disso, em uma ocasião, em um momento oportuno, ele experimentou o alívio de confessar o pecado e de receber o perdão de Deus. Daí, o Salmo começa com essas expressões aqui. Bem-aventurado, me acompanhe, por favor. Aquele, leia comigo, por favor, vamos começar? Bem-aventurado, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esta é a felicidade verdadeira que o salmista está apontando aqui. O salmista está apontando que felicidade, mais do que feliz, é aquela pessoa que recebe o perdão de Deus. Como é diferente, né? Do pensamento secular, do pensamento mundano, do pensamento puramente humanista. O que é felicidade? Ter poder, ter dinheiro, ter prestígio, ter sucesso, ter prazeres para esses dias, para esse mundo, para os humanistas. Mas Davi está revelando, abrindo seu coração e talvez numa expressão de alívio, dizendo: felicidade verdadeira é receber o perdão de Deus. Felicidade verdadeira não se encontra, e olha que quem está falando era o rei, rico, poderoso, prestígio, popularidade, prazer, tudo isso Davi tinha. Mas ele está comparando todas essas coisas na balança e está dizendo: felicidade verdadeira é você ser perdoado por Deus. E é interessante que no Novo Testamento, Lucas, abra aí, por favor. Já que estamos só a gente aqui, abra aí, por favor, em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, Jesus também traz uma situação explicando isso. Capítulo 12, versículo 16, Lucas diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico, um homem o quê, gente? Rico.
produziu com abundância, tinha dinheiro, tinha bens, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Tinha muita coisa, tinha bens, tinha dinheiro, tinha os produtos. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ó adversativa. Mas Deus lhe disse. Como é que Deus chama esse homem? Louco é todo aquele que só se preocupa com as coisas dessa vida. Louco é todo aquele que não coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Louco é todo aquele que trabalha, que ajunta, que quer mais, que só quer o prazer, que só quer a festa, que só quer a conquista, mas não coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Por que que ele é louco? E o texto explica: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Quantas pessoas estão correndo atrás da felicidade, irmãos? No dinheiro, no poder, nos prazeres, no prestígio, no reconhecimento, na fama, no sucesso. E está cada vez mais claro pela Escritura Sagrada que essas coisas em si mesmas, elas não podem produzir uma felicidade verdadeira, duradoura. Porque essas coisas passam, acabam, se dissolvem. O dinheiro, acabar. O poder, acaba. Os bens, acabam. Até a beleza, passa. Mas aquilo que Deus nos dá através do seu perdão em Cristo Jesus é eterno. Dura para sempre. Nada contra trabalhar, nada contra fazer uma provisão para o futuro, mas não sem priorizar o relacionamento com Deus, colocá-lo em primeiro lugar e reconhecer: eu preciso do perdão de Deus. E está aqui este homem, o salmista Davi, expressando a sua alegria. Vamos voltar para lá, para o Salmo 32. Expressando a sua felicidade, não porque ganhou mais um pouco de dinheiro, não porque se deu bem em mais um negócio, mas porque ele teve a sua iniquidade perdoada e o seu pecado coberto. Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui nós vemos três palavras em relação ao pecado, conforme diz aqui, versículo 1, iniquidade, depois cujo pecado, e mais uma vez iniquidade. Aparece duas vezes o termo aí iniquidade, mas no hebraico são três palavras diferentes se referindo à prática do pecado. E esse homem está celebrando essa felicidade de ter recebido o perdão de Deus, porque não tem nada que possa trazer mais alívio para a nossa consciência do que termos os nossos pecados perdoados, principalmente os ocultos, os escondidos, aqueles que nós pensamos que em o jogando para debaixo do tapete ele estará resolvido. E é exatamente isso que Davi vai explicar aqui a partir do versículo número 3. A sensação terrível, difícil, de se manter preso no pecado, escravizado pelo pecado e de tentar esconder o pecado. E esse texto aqui, 3 e 4, queridos irmãos, é exatamente quando Davi está pensando naquele período de 2 Samuel, capítulo 11, quando ele não vai à guerra, fica no palácio, vai ao terraço do seu palácio,
olha uma mulher bonita, tomando banho ao ar livre, e a gente pode ficar pensando, e por que aquela mulher estava tomando banho fora do banheiro? Porque banheiro, como a gente imagina, era privativo dos reis. A plebe tomava banho assim. E Davi olha e vê aquela mulher nua. O texto lá diz que ela era formosa. E Davi diz, traga aquela mulher. Levaram a mulher para o rei. O rei então comete adultério com aquela mulher. Aquela mulher daquele relacionamento engravida. E Davi pensando de como manter aquela situação oculta, escondida, de como tratar aquela situação. Não, eu sou rei, eu não posso estar revelando essas coisas. Vai para o segundo passo que vocês sabem. Manda chamar o marido da mulher. Diz, Urias, meu amigo, vem para cá, gosto muito de você. Vamos aqui comemorar. E Urias bebe. E Davi manda ele para casa e diz, vai se deitar com a sua mulher. Vai se deitar com a sua mulher, Davi. Urias vai para casa, mas não se deita com a sua mulher. No outro dia, Davi novamente tentando dar um jeitinho, solucionar, ocultar o seu pecado. Urias, vem cá, come, bebe, vai para casa, descansa. Ele, não, a arca, os soldados do rei estão na guerra, eu vou me deitar com a minha mulher? Não teve jeito para de uma forma mais amena resolver aquilo. O que é que Davi faz? Escreve um bilhete, escreve uma carta e manda pela mão do próprio Urias. E na carta dizia para o comandante Joabe, coloca Urias na frente da batalha onde os inimigos são melhores, onde os flecheiros deles são aquele que não erra nem um fio de cabelo. Coloca Urias lá. E Urias leva a sentença da própria morte nas mãos. Era leal, não abriu, entregou a Joabe. Joabe lê, coloca lá Urias é morto. Joabe manda avisar Davi, Davi diz, não se aperreie com isso. E na guerra morre tanto um como o outro, fica tranquilo. Problema resolvido. Sim ou não? Aparentemente, resolvido. Traz a mulher, casa com a mulher. A mulher está grávida, o bucho cresce. É meu filho, nós casamos. Mas tem alguém que está vendo tudo. E o texto diz lá em Samuel, porém isso que Davi fez, quem lembra? Não agradou ao Senhor. Esconder, jogar para debaixo do tapete aquele pecado. Mas Deus, porque ama, e quando Deus ama, Deus disciplina, e quando Deus ama, Deus confronta, envia o profeta Natã, o vidente, e conta aquela história que a maioria de vocês aqui conhece. Davi, tinha um homem que tinha um monte de ovelhas, recebeu um vizinho, mas ele, no lugar de matar uma das suas ovelhas para fazer um churrasco, ele pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma. Era aquelas ovelhinhas de criação, que vai no pet, que faz poda e tal. E matou a ovelha do vizinho. Davi ficou o quê? Irado. Esse homem tem que morrer. E Natã disse, esse homem é você. O pecado, a sujeira de Davi foi revelada. Esse homem é você, Davi. Você tinha mulheres, Davi. Você tinha prazeres, Davi. Você é o rei, Davi. E se quisesse mais coisas, Davi, Deus te daria, Davi. E você pegou a mulher de Urias, Davi. E você ainda matou Urias, Davi. E Davi, qual é a expressão que Davi usa diante desse confronto, irmãos? Pequei contra o Senhor. Confesso o pecado. E Natã diz, o Senhor te perdoou. Agora olhe para mim, depois de toda essa explicação ou essa explanação, veja o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos
todo dia. Então, enquanto ele escondeu, irmãos, porque isso não foi de um dia para o outro não, irmãos. Você lê ali no versículo, você lê na Bíblia, parece que foi assim como eu estou dizendo, foi assim, meia hora, tudo isso. Não, passou tempo, irmãos. Deu tempo dele planejar a morte de Urias, deu tempo do menino nascer, e ele jogando o pecado, ele venceu a guerra. Tanto é que essa guerra foi vencida. Joabe o convidou, disse: Davi, coloca aí a coroa na tua cabeça, rapaz, para o pessoal saber que tu é o vencedor mesmo. Colocou uma coroa na cabeça, que até hoje eu fico pensando, como que se coloca uma coroa tão pesada daquela na cabeça, e ele colocou a coroa, ou seja, o pecado está reinando, e ele está vencendo. Porque às vezes, a gente quer calar a nossa consciência. Não, Deus sabe, Deus entende. E vai jogando o pecado para debaixo do tapete, e aparentemente a vida está sendo abençoada. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus ama você, vou usar uma expressão pentecostal aqui, viu, irmãos? Se Deus ama você, Ele vai lhe pegar. Se Deus ama você, Ele vai lhe confrontar. Se Deus ama você, Ele vai lhe disciplinar, para que o pecado seja tratado. Porque Deus disciplina a todos quantos Ele ama. Ora, se o pecado está rolando e parece que a vida está indo de vento em popa, é melhor você ficar com a sua orelha em pé. Aí quais eram as sensações de Davi, irmãos? Enquanto calei os meus pecados, enquanto escondi, enquanto neguei, enquanto eu tentei colocar debaixo do tapete os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Uma espécie de doença no osso. Porque o pecado é espiritual, mas ele traz conotações físicas. Nem sempre, mas muitas vezes traz. Muitas vezes ele traz aspectos físicos mesmo. E ele está dizendo: envelheceram os meus ossos, pois pelos meus constantes gemidos todo dia, dores, agonia. É tipo um bandido foragido. Como é que vive um homem foragido? Se escondendo aqui, se escondendo ali, se escondendo acolá, muda o cabelo, faz isso, faz aquilo, não pode escutar um barulho, assustado. Assustado. Porque qualquer um pode chegar e prender, denunciar, levar, e eles, hoje está aqui, hoje está ali, hoje está acolá. E Davi vivia essa espécie de terror. Por quê? Versículo 4, irmãos. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus pesava. Davi, você pecou contra mim. Davi, você está em pecado. A mão de Deus pesava. A ira de Deus era manifestada sobre Davi. Uma coisa é a gente ter a mão de Deus favorável a gente, como José. O Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José. Repete direto em Gênesis: o Senhor era com José, o Senhor era com José. Mas aqui Davi está dizendo: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, é como você pegar um pouco d'água e jogar numa calçada quente, como nos dias de hoje. Você pega um pouco d'água, joga ali naquela calçada, aquela água, daqui a pouco já sumiu, evaporou. É que está dizendo: eu estou sem força, as minhas forças sumiram, as minhas forças se evaporaram, porque o meu pecado estava escondido, e a mão de Deus pesava sobre a minha vida todos os dias. Agora Davi vai explicar, irmãos, como ele se liberta disso. Davi faz um relato de como ele se livra dessa mão, desse peso, desses gemidos, dessas dores, dessa sensação terrível da culpa, do pecado escondido. A partir do versículo 5 ele vai explicar, ele vai dar o relato de como ele se livrou dessa sensação terrível, escravizadora, perturbadora, de ter algo escondido, de ter algo oculto. E ele diz, vamos juntos, todos juntos, versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que, irmãos? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia!
alívio, alívio, paz, sossego. Não aguento mais esconder essa culpa, esse pecado, essa iniquidade. Então, diante do confronto, ele diz: pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. E o profeta disse: e o Senhor te perdoa. Ele confessa o pecado. E Deus diz para mim e para você, através da sua palavra, irmãos: aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Ainda em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça. E foi esse alívio, essa sensação que Davi sentiu, de confessar e de receber o perdão de Deus. Por isso ele diz: feliz, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Que ele experimentou essa libertação de receber o perdão de Deus diante do seu terrível pecado, hediondo pecado. Era um pecado com requinte de maldade, um pecado com requinte de crueldade. Além de ser pecado, ele era potencializado com a iniquidade, com a maldade. Mandou matar Urias, planejou a morte de Urias, escreveu ali o bilhete ou a carta e mandou pela própria mão de Urias. Mas a despeito de toda a crueldade, de toda a iniquidade, quando Davi confessa, Deus perdoa, porque a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Há perdão para mim, há perdão para você. Se porventura você foi trazido aqui nessa noite pela obra de Deus, pelo Espírito Santo, e todos foram, e se você está vivenciando alguma situação dessa, de prisão, de escravidão, por causa de um pecado oculto, Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer assim: se você confessar, eu te perdoo. E você vai experimentar o alívio de ser perdoado por Deus. É confessar, receber perdão e deixar o pecado. Agora o salmista vai trazer algumas lições para mim e para você a partir do versículo 6, irmãos, até o versículo 11. E a primeira lição diz para mim e para você que o homem que teme a Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai buscar o perdão em tempo de ser encontrado. Vamos ler juntos? Versículo 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O homem que teme ao Senhor, ele vai buscar a Deus em tempo oportuno de encontrar a Deus, de confessar o seu pecado e de receber o seu perdão. Como está escrito em Isaías capítulo 5, versículo 6, 55, 6. Buscai o Senhor enquanto o homem que teme a Deus, ele vai sentir a agonia do pecado. O homem que eu estou dizendo, todos nós, né? O humano, ser humano. Ele vai buscar em tempo oportuno. Ele vai confessar. E ele vai receber o perdão do Senhor. Ainda outra lição, diz aqui: com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és, versículo 7, o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas, o que, irmãos? De alegres cantos. Quando vier a tribulação, este homem perdoado, este homem agora aliviado pelo perdão de Deus, não vai ser mais destruído pelas tribulações. Porque a pessoa que está com pecado oculto, ela fica totalmente perturbada, e tudo que acontece, ela liga logo àquela situação, daquele pecado. E o salmista está dizendo aqui: aquele que confessa, recebe o perdão de Deus, com efeito, quando transbordarem muitas águas. Ele está trazendo aqui uma linguagem metafórica para tribulações. Não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. No lugar de sofrimento, de destruição, de dor,
aquele que deixa o pecado, ele vai receber o que de Deus? Livramento. Livramento. As tribulações da vida não irão destruí-lo, mas Deus irá providenciar livramento. Porque quando você é perdoado por Deus, irmãos, quando você está em paz com Deus, irmãos, você enfrenta crise, você enfrenta desemprego, você enfrenta doença, você enfrenta crise, mas você se mantém firme, porque você está em paz com Deus. Em paz com Deus, qualquer adversidade que vem na sua vida, você enfrenta. Sofre? Sofre. Mas você se mantém firme. Porque a maior de todas as bênçãos está sobre a sua vida, a paz com Deus, através do perdão. Então, crise financeira, física, familiar, pessoal, mas você tem paz no seu coração. Porque quando você deita no seu travesseiro, não há acusação, porque você confessou e Deus perdoou. Nada melhor, irmãos, do que você deitar com a sua consciência tranquila. Sim ou não, irmãos? Nada melhor do que você deitar com a sua consciência tranquila. Versículo 8. Vamos juntos. Outra lição. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei instrução de Deus. Quem confessa o pecado, deixa o pecado, recebe a bênção de alcançá-lo em tempo oportuno, de não ser destruído pelas tribulações, e mais, recebe livramento. E versículo 8, recebe a instrução de Deus. Eu vou te instruir, eu vou te guiar. Pensa em Provérbios. Pensa nas palavras de sabedoria de Provérbios, faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, não vá por ali. É Deus trazendo a sua sabedoria e instruindo o seu filho, a sua filha, o seu servo, para não se meter em outra enrascada. Repito o versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A bênção, o benefício, o privilégio de ter a instrução de Deus. 9, não sejas como o cavalo, ou alguém já viu uma mula, um burro empancado? Quando ele empanca, só a graça. Estou dizendo, não seja como um cavalo, como uma mula. Não, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Não seja cabeça dura. Perdoe o termo que eu vou usar. Não seja burro. Não seja burro. Não entre de novo nessa situação. Não entre de novo nessa enrascada. Eu vou te instruir, certo? Eu vou te guiar, certo? A minha sabedoria vai ser contigo, certo? Mas não seja como um cavalo ou uma mula. Abra a cabeça, aprenda com a lição, aprenda com a situação. Não seja burro. Quem está entendendo, diga amém. É rasgado, é aberto, para todo mundo entender, até a criança, para não precisar botar legenda. Não seja burro, não seja cabeça dura. Aproveite essa oportunidade, foi perdoado. A tribulação não vai te destruir. Eu vou te dar livramento, eu vou te instruir, mas não seja burro. Ao 10, para a gente botar a barba de molho, eu e você. 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que confessa, o que deixa o pecado, ele vai ser assistido pela misericórdia do Senhor. Mas o ímpio, o que não se arrepende, o que vive na impiedade, o que vive fazendo da festa o seu prazer, do pecado o seu prazer, ele vai curtir muito sofrimento, viu? Não tem negócio não, gente. Não tem esse negócio de que Deus é bom, Deus é misericordioso, e na última hora todo mundo vai escapar.
quem não se render, quem não deixar a impiedade, vai curtir muito sofrimento agora e na eternidade. De manhã nós falamos sobre a diferença do ímpio e do justo. Outra oportunidade a gente falou aqui em Malaquias, que há diferença sim em servir a Deus, em ser justo. Embora muita gente diga, não, mas o crente, o justo, sofre, passa isso para aquilo. Bom é estar lá, na impiedade, nos prazeres. Eu prefiro crer no que a Escritura diz. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Que ímpio? Que não se arrepender, que não deixar sua impiedade, que não deixar o caminho do mal. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia, o quê? O assistirá. E Davi conclui, irmãos, com 3 expressões a respeito da alegria, dizendo assim: alegrai-vos no Senhor. Vamos juntos, irmãos. E regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos, alegrai-vos no Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? A alegria, irmão, ela está em Deus. A alegria está em ser perdoado por Deus. Davi está dizendo, a alegria não está no poder, não está no dinheiro, não está nos prazeres, não está na festa, não está no pecado, não está em Batseba, não está no adultério, não está em outra mulher, não está em outro homem. A alegria, irmãos, está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, exultai no Senhor. Deixa o pecado, deixa o prazer pecaminoso, deixa a iniquidade, confesse, e no Senhor você vai ter alegria verdadeira. Porque se você tem o perdão de Deus, essa é a base para você ter alegria, porque você tem paz, você tem consciência tranquila, você anda sem assombro, você anda sem medo, você está em Recife, você está no Rio de Janeiro, você está em São Paulo, você está nos Estados Unidos, mas você está tranquilo, porque a sua consciência está limpa diante de Deus. Se você fez, faz parte do passado. Se você errou, se você pecou, se você matou, se você adulterou, se você fofocou e você está em Cristo, tudo isso faz parte do passado. E hoje, se você estiver em práticas pecaminosas, isso pode começar a fazer parte do seu passado a partir de hoje, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. É isso que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Ele nos limpa, Ele nos lava, e Ele nos dá consciência tranquila, e Ele encerra: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Como se Ele estivesse dizendo, não é no pecado, não é no adultério, não é no roubo, não é na corrupção, não é na mentira, não é na sujeira, mas é no Senhor que nós vamos encontrar verdadeira alegria. Glória a Deus. Paulo pega esse texto e usa dentro do contexto que ele está falando de justificação pela fé, dizendo assim: Davi foi justificado pela fé. Davi não merecia. Por que Davi merecia? Davi não merecia. Mas Davi foi perdoado, porque aquele chamado filho de Davi, também chamado filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, foi na cruz e sofreu cada punição do pecado que Davi cometeu contra Deus. Derramou gotas do seu sangue, sentiu as dores que era para Davi sentir, sofreu o sofrimento que era para Davi sofrer. Davi não merecia, eu não mereço, mas por causa do Cordeiro de Deus, que foi à cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço, eu, você e Davi podemos ter perdão de Deus. Davi não merecia,
eu não mereço, você não merece, mas Davi recebeu, você pode receber, eu posso receber o perdão de Deus nos méritos de Jesus de Nazaré. Porque Jesus, o único justo, foi na cruz e pagou pelos nossos pecados, derramando o seu sangue precioso. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 8. Você vai conferir comigo que Paulo toma esse texto para explicar a justificação pela fé, dizendo que Davi também foi beneficiado pela justificação pela fé, através dos méritos de Jesus. Aí, vamos ler juntos, Romanos 4, 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nessa noite, 23 de fevereiro de 2020, Deus está aqui dizendo para mim e para você, e especialmente para você que estiver envolvido com algum pecado escondido, oculto, há perdão através de Cristo Jesus. É confessar, é abandonar e sentir, sabe o que? Alívio. Alívio. Eu pequei. Davi disse, eu pequei. Eu adulterei com Batseba. Eu matei Urias. Eu pequei. Mas o Senhor disse através de Natã, o vidente, mas o Senhor te perdoou. Aqui, hoje, por causa do sacrifício de Jesus, tem perdão para o mais vil dos pecadores. Amém? Um dia, o apóstolo Paulo pegou esse salmo e o usou como exemplo para falar da justificação pela fé. Porque Davi fala da justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque na verdade, nem eu, nem você temos nenhum mérito para receber o perdão de Deus. Mas podemos recebê-lo através dos méritos de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício. Por isso hoje, Deus pode perdoar você. Deus pode perdoar a iniquidade do seu pecado. Por isso, busque o Senhor enquanto se pode achar. Resolva hoje, decida hoje, irmãos, fazer de Deus a prioridade da sua vida. Eu vou viver colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, e aí você terá alegria de verdade. Não significa que você não possa trabalhar, não significa que você não possa prover para o futuro, não significa que você possa passear, viajar com a sua família, mas decida hoje, resolva hoje colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e tenha paz com Deus e tenha a verdadeira alegria e o alívio de ser perdoado pelos méritos de Jesus. Quem recebe a palavra de Deus, santa e fiel, diga amém. Você pode ficar de pé, por favor. Nós vamos cantar e em seguida nós vamos orar. E você pode ir no seu lugar, confessar o seu pecado e dizer: Deus, eu quero aproveitar essa chance que o Senhor me dá e diante de Ti. Eu não vou nem chamar ninguém aqui na frente, para que ninguém se sinta constrangido, para você ficar à vontade no seu lugar. E se for o seu caso, de ter algum pecado escondido, aí no seu lugar mesmo, você confessar diante de Deus, você pedir perdão diante de Deus, e você receber libertação, e você receber alívio, em nome de Jesus.